Mas a gente abre o programa de hoje recebendo mais uma vez ele que é pneumologista, está sempre ao vivo aqui no Você Bonita. Dr. Rodrigo Santiago, bem-vindo. Sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado, agradeço. O nosso tema hoje é um tema pertinente para o momento. A gente vai falar de pneumonia. Afinal, também estamos no outono e a gente sabe o quanto essa mudança de estação e o período que a gente está vivendo também pode apresentar um aumento de casos e queixas quando o diagnóstico é pneumonia. Vou sentar aqui ao lado do doutor. E assim, gente, de verdade, por que eu disse que é o momento pertinente da gente falar de pneumonia? Porque alguns sintomas e algumas situações certamente podem aí confundir não só o paciente, mas até que tenha-se o diagnóstico correto pelo médico para que o tratamento se inicie nesse momento de coronavírus, né, doutor? Sem dúvidas. Bem-vindo. Vamos começar por aí um pouco, então, que a gente já vai apresentar imagens para o público. Temos, então, uma tomo de um pulmão com pneumonia e uma tomo de um pulmão com Covid. Então, já a gente vai mostrar para vocês. Bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Realmente, se confunde bastante mesmo. Para o paciente já pode ser bem difícil até para confundir o que a gente já sabia de antes, né? Resfriado, rinite, gripe, pneumonia e agora a gente tem o coronavírus. E para o médico a gente tem que ter humildade de saber que tudo está misturando bastante realmente. Os sintomas estão bem parecidos quando a gente tem alguma crise respiratória. E nesse caso, a gente precisa então contar, claro, não só com a experiência do profissional, mas eu acho que a questão, a clínica, né, sempre soberana, mas desses exames e do que está ao nosso alcance. Então, doutor, caso esse paciente tenha, assim, sintomas que nesse momento confundam um pouco a cabeça e ele procure, né, um hospital, como é que já nesse início vocês fazem aí a separação? Já é um protocolo, de repente, a tomografia? Como é que tem sido isso? A tomografia é um ótimo exame que serve para detectar, no caso dos pulmões, para verificar o que a gente chama do tecido dos pulmões, né, o parênquima pulmonar que a gente fala. Mas o raio-x sempre foi muito bom para a gente conseguir verificar isso tudo. Tomografia é muito mais detalhado, mas o raio-x sempre ajudou muito. Nesses casos de coronavírus, a gente não consegue avaliar corretamente, porque são algumas lesões muito discretas e passa batido no raio-x. Isso que é um grande problema, por isso com certeza aumentou bastante o número de tomografias sendo feitas, os colegas radiologistas laudando cada vez mais e mais imagens, e mesmo os outros colegas médicos que não tinham tanta familiaridade com esse tipo de imagem, agora está vendo e até aprendendo muito também. Que há diferenças, então? Sim, há diferenças. As diferenças que a gente consegue, não pode falar clássica, mas bem sugestivas, né? Então, sim, falou tudo. A clínica soberana sempre, a gente tem que pensar no quadro clínico do paciente, o que ele está apresentando, os sintomas, faz quantos dias, faz quanto tempo, se é crônico, se é agudo, se ele tem alguma doença prévia, se ele é asmático, se ele fuma, né? Aí você vai pensar na tosse, o jeito que essa tosse é, desculpa até o horário, gente, mas se sai catarro, se ela é seca, se sai catarro, que cor que sai isso? A gente começa a pensar, é vírus, é bactéria, tá mais para que lado? E aí, os exames complementares nesse momento têm sido muito importantes, sim, mais importantes do que em outros momentos até, por conta de algumas alterações tomográficas que eu falei, que a gente vai verificando quando é caso de coronavírus, e laboratorialmente algumas alterações até um pouco clássicas que a gente já estava familiarizado no hemograma, algumas alterações pensando em vírus. Eu ia te perguntar dessa questão, se o hemograma, claro, um exame de sangue também, sim, a gente consegue ter algum mas só sugere. indicativo, só sugere. Infelizmente não crava direitinho. E aí a gente entra na parte dos testes laboratoriais para poder detectar o coronavírus. A gente tem o swab, que é o cotonete, né? E tem as sorologias. Está muito duvidoso ainda, muito questionada a parte do teste rápido, a gente ainda não conseguiu entrar num consenso quanto à validação desses testes rápidos. A sorologia é muito importante, muito boa, porém a gente costuma ter mais tempo de doença para poder fazer esse exame. Então, se o paciente está no quadro agudo, muito provavelmente se fizer a sorologia vai acabar dando negativo porque não deu tempo ainda de dar alteração no que a gente chama de IgG, IgA, IgM. E o swab nasal, que é o do cotonete, que a gente chama de PCR, esse acaba sendo mais útil para diagnosticar. Geralmente até o 7º dia dos sintomas tem digamos assim, uma eficácia, entre aspas, de 70%. Então,
Até isso pode dar o falso negativo. Esse vírus veio para dar muito trabalho para a gente. Mas a gente tenta ver com o quadro do paciente, com os outros exames de tomografia, exame laboratorial, para a gente pensar, ó, deu negativo, mas talvez seja sim coronavírus por conta dessa alteração ou outra. E aí vai depender muito da avaliação médica. Vamos colocar então as imagens na tela para a gente ter uma ideia da diferença, né? Como que se apresentam essas tomografias. Isso aí é uma tomografia, eu peguei um corte apenas, tá? É uma tomografia de um paciente por volta de 70, 80 anos de idade, até desse ano mesmo, de janeiro, quando a gente nem sonhava com todo esse transtorno que estamos tendo. Para os colegas médicos, se porventura estiverem vendo, eles conseguem ver direitinho o que a gente chama de broncograma aéreo. O que é? Você vê aquela imagem esbranquiçada, tá? No caso é no pulmão direito, a gente tem no lobo médio, e tem esse broncograma aéreo, tem como se fosse um desenhozinho do brônquio no meio dessa coisa branca toda. Essa coisa branca toda, que a gente chama de consolidação, é a infecção bacteriana, é a pneumonia. Tá? Se você for ver ali mais embaixo, tem até um risco retinho dividindo um lobo do outro, um pedaço do pulmão do outro, mostrando onde está bem delimitado, digamos assim, essa pneumonia. Agora, olha a diferença para a próxima imagem. Olha lá, gente, coronavírus, então, é a próxima imagem. Olha só, está espalhado, né? Então, vidro fosco é uma coisa... Doutor, quer apontar no monitor? Olha, claro, se você pode puder, ser. olha lá que interessante. Na verdade, eu posso ir ali? Pode. Vai, cadê a varinha? Estamos sem varinha no momento. Não tem problema. A varinha vai ser o dedo. Se quiser apontar com a caneta, fica à vontade. Então é o seguinte, a gente pensa que aqui é o coração. Tá? Muitas vezes as pessoas vêm, ai meu Deus do céu, o que é aquilo? Calma, isso aqui é o coração, graças a Deus está aqui. Aí a gente tem aqui o pulmão direito, o pulmão esquerdo, tá? E a gente brinca que corta que nem um salaminho, de cima para baixo. Essa alteração aqui é o que a gente está chamando dessas alterações em vidro fosco. Aqui essas outras faixas, a gente vê muito vaso, vê muito brônquio, isso aí está tranquilo. Tá. Agora, aqui é vidro fosco, aqui é vidro fosco, aqui é vidro fosco, aqui é vidro fosco. A diferença é que é o seguinte, vidro fosco não é clássico de nenhuma alteração pulmonar, tá? De nenhuma doença pulmonar. Temos várias doenças pulmonares com várias apresentações de vidro fosco, o que seria para dificultar mais ainda a vida dos médicos, principalmente os não pneumologistas. E também não é só pneumonia. Exato. Agora, desse jeito que a gente tem avaliado, muito espalhado, né? Não tem um jeito muito bem definido. Está naquele lugar e só naquela região fica próximo. Não, totalmente espalhado. Você vê em vários lobos, né, vários pedaços dos pulmões. Então isso é mais uma curiosidade para o pessoal ver, mas é algo que a gente costuma verificar. Isso é de um paciente de ontem, por exemplo, no consultório. Que estava confirmado. Sim, hoje saiu o teste dele, mas olhando a tomografia com o quadro clínico, eu já sabia que era. Entendi. E agora confirmou. Até porque, como eu falei, às vezes acontece de ter o falso negativo no teste. Já houve casos da gente ter que fazer uma broncoscopia com um lavado broncoalveolar. O que é aquilo? É a retirada da secreção de lá de dentro dos pulmões depois de 2 testes positivos. Porque nesse caso faria muita diferença a gente saber o diagnóstico por certeza, né? Mas não é sempre que isso acontece, pelo amor de Deus. Não vai todo mundo sair pedindo broncoscopia por conta disso. Não, mas é importante contar também com toda, como eu disse, a experiência, a habilidade, o bom senso, a clínica e tudo que vocês médicos têm, né, de informações unidas para conseguir ter, enfim, um diagnóstico. Agora, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta, ainda ao encontro dessa questão. Pacientes que podem estar com Covid, mas não têm sintomas, não terão essas questões e não terão uma apresentação de uma tomografia como essa. Uma tomografia como essa, ela é uma tomografia que já está manifestando sintomas neste paciente respiratórios. Muito frequentemente, sim, tá? Eu gostaria de falar com certeza. Só quando tem sintoma que aparece. Eu deixo o doutor maluco, gente. Pois é, mas a medicina a gente aprende desde a faculdade. Nunca falar sempre, nunca falar nunca. E nesse momento de coronavírus, mais ainda, é tudo muito novo para todos nós. E temos que ser humildes em mudar opiniões, como de máscara. A gente estava falando agora há pouco, né? No início não falava para usar máscara, agora tem sido falado. Tratamentos, medicações, tudo isso tem sido muito estudado, passado, parando de passar, enfim. Então, geralmente, naquela tomografia que eu mostrei, tem
muito acometimento. Não é um vidro fosco perdidinho aqui, outra ali. Não. Quando é mais raro, digamos assim, geralmente pode até ter sintoma muito leve, que a gente acabou achando porque fez a tomografia. Entendi. De repente, se não tivesse feito, a pessoa ficaria muito bem com dipirona e paracetamol e muito jóia. Em casa. Passou. Agora, com essas alterações, sim, a gente já tem sintomas, a gente já tem queixas importantes que até o façam procurar o médico. Perfeito. E claro, né, para poder ter a tomografia, porque previamente você fez ali um contato com o médico, com o pedido, para tirar a dúvida. Ninguém vai sair sem sintoma nenhum pedindo para fazer tomografia toda semana, né? Não faz o menor sentido. Eu vou até dar um exemplo. Foi uma coisa até meio chata que aconteceu. Uma família, isso tem acontecido muito com familiares, né? Familiares pegam. Ah, sim, que estão... E aí é impressionante que você acaba tomando cada conduta para um familiar. Porque é difícil a gente tratar o vírus. A gente não consegue tratar o vírus. A gente trata o que ele causou. A inflamação, a infecção, enfim. O problema de coagulação, enfim. A gente trata o que ele está causando. E aí tem até uma família muito querida, por sinal, cuidei cada um de um jeito. E a mãe, que é uma senhora de 70 anos mais ou menos, era que tinha sintomas mais leves. E ela acabou fazendo o teste, porque ela estava do lado do marido, né, que teve, e que eu tive que fazer tratamento para ele. Fez o teste e ela, como ela era de idade, eu optei por me adiantar e pedi sim a tomografia e exame laboratorial. A tomografia saiu limpinha, perfeita. Ela fez o teste no dia seguinte, que deu positivo, e ela começou a ter sintoma depois. Entendi. A primeira tomografia foi à toa. E a gente vai aprendendo. Entendi. Né? Foi à toa. A segunda, depois ela acabou piorando. Está muito bem agora, graças a Deus, mas acabou piorando, teve que ficar internada e tudo mais. Mas a segunda tomografia, olha só, acabou sendo normal. Então a gente tentou, pelo fato dela ser idosa, pelo fato de ser grupo de risco e ter contato com todos esses, falei, vamos ver, vai que tem realmente alguma alteração, a gente tem que tratar. Calçaram de... E acabou tendo normal para depois alterar depois. Então o tempo da doença, o tempo que você vai conhecendo o paciente, como fazer o manejo, isso tudo é muito importante. Gente, é uma questão aí, não é exato, não é matemático, e a manifestação até desse vírus, daqui a pouco você pode comentar, doutor, né, do fato dele não seguir fases cronológicas como outras coisas, né, de tipo, o primeiro dia é assim, o segundo é o pior, aí o terceiro vai melhorando. Enfim, a gente já ouviu também falar a respeito disso. Mas eu vou colocar um mito e verdade, a gente vai seguir com mitos e verdades da pneumonia, que também estão linkados a essa questão do Covid-19. E você de casa manda perguntinha, que estamos ao vivo no @VocêBonitaTV. Olha lá, primeiro mito ou verdade na tela. Mito ou verdade, vacinações para gripe e pneumonia são importantes mesmo neste momento de pandemia? Verdade, importantíssimo, tá? Claro que a gente tem visto, mesmo em alguns lugares do SUS, outras clínicas de vacinação particulares, fazendo aquele esquema de drive-thru, né, no carro. Isso é muito importante para, obviamente, evitar o contato das outras pessoas. Mas as vacinas são muito importantes, porque a gente pode ter, sim, 2 infecções juntas. Tá. Então, se você, de repente, tem um quadro de influenza, que é a nossa gripe tão conhecida, associada ao coronavírus, pode aumentar a mortalidade do paciente. Mesma coisa a pneumonia pelo pneumococo, né, que é a nossa bactéria mais comum que causa a pneumonia. E aí, claro, a gente vai avaliar para cada caso que vai usar a vacina da pneumonia. Mas a vacina da gripe é importantíssima para todo mundo. E eles protegem do coronavírus? Não protege do coronavírus, mas protege dessas outras infecções respiratórias. Perfeito. Perguntinha do público já, então, que tem relação aí com o que a gente está falando na tela. Obrigada, Lu, um beijo para você. Qual a importância da vacina contra a pneumonia no combate à eventual infecção pelo Covid-19? Então, aí eu acho que ela está fazendo a mesma pergunta, que é em relação à vacina da gripe, né? Sim, é bem linkado. Aqui contra a pneumonia. Qual seria, fala o nome da vacina, doutor, de pneumonia que nós Antipneumocócica, né? Aí você tem okay. Os nomes comerciais de algumas, mas para tratar, para prevenir do pneumococo, tá? Que é o terceiro... A gente sabe que pneumonia é a terceira maior causa de morte do mundo, só perde para infarto e derrame. E 80% dos casos é causado pelo pneumococo, que é uma bactéria, pasma, que está na nossa garganta, já até falei uma vez aqui. E ela está ali só esperando para ter alguma queda da sua imunidade para ela invadir os pulmões. Tá. Então, se você está vacinado, infelizmente não é 100%, mas claro que diminui bastante a chance dessa bactéria poder causar uma pneumonia, né? Então, você tem uma proteção a mais, digamos assim. E esta vacina faz parte do calendário
A da pneumonia é para algumas idades e alguns casos. Então depois, converse sempre com o seu médico. O médico, quem quiser fazer pergunta específica nessa questão. É sempre importante lembrar dessa questão do calendário, que são as vacinas que, enfim, são obrigatórias, né? Que todo, enfim, o governo aí coloca como obrigatórias para as crianças e que a gente segue aquele calendário. Claro que a gente sabe que existem outras aí que estão fora e até fora do sistema público de saúde. Então, quem quiser fazer pergunta sobre isso específica, pode mandar para a gente no @VocêBonitaTV. Próxima na tela, olha lá. Remédios antigripais podem camuflar a pneumonia. Mito. Na verdade, a gripe causada pelo vírus da influenza é uma doença autolimitante. Então você tem os sintomas já conhecidos, sintomas geralmente altos, né, nasais, às vezes uma tosse seca, na maioria das vezes uma tosse seca ou com expectoração mais clara, o corpo meio ruim de febre, mas os sintomáticos desses antigripais servem para melhorar esses sintomas. Se você percebe que está piorando, está tendo uma expectoração mais purulenta, o quadro continua e não tem uma melhora, você sabe que tem uma pneumonia, ou imagina que tem uma outra infecção e tem que procurar o médico. E ele vai avaliar para ver se provavelmente é pneumonia e tem que entrar com antibiótico mesmo. Tá, eu vou já colocar a perguntinha do público e depois fazer uma pergunta em relação ao coronavírus meio parecida com isso que você comentou. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Fábio, obrigada, um beijo pra você. Tenho transtorno de ansiedade e asma e sinto que minha asma não melhora com remédio. Ao mesmo tempo, eu consigo fazer exercícios físicos e dormir normalmente. Pode ser a asma por estresse? Quem tem asma pode ser assintomático ao coronavírus? Bom, precisa primeiro ver direitinho se é asma mesmo, tá? Muitas vezes a gente tem a falta de ar por conta dos fatores psicológicos, emocionais, ansiedade e tudo mais. Vamos supor que ele realmente tem asma. A asma pode sim ser descompensada por crises de ansiedade, tá? Ele tem que conseguir avaliar com o seu médico, diferenciar a falta de ar da ansiedade da falta de ar da asma. Agora, um paciente que tem asma e esteja bem controlado, vamos pensar no melhor dos mundos, né? Que esteja fazendo direitinho sua medicação inalatória, essa pessoa tem grandes chances de não ter grande problema com o coronavírus, não. O problema são as doenças descontroladas. Essas pessoas de grupo de risco que têm as doenças crônicas descontroladas, elas têm muito mais chance de evoluir mal, de evoluir com a forma mais grave do coronavírus. Agora, é possível sim um paciente asmático bem controlado, com o seu tratamento regular, acompanhamento correto com seu pneumologista, não evolui com grandes problemas com o coronavírus, mesmo se infectado. São os casos individuais, né, que fica muito difícil a gente colocar aqui, falando para todo mundo. Eu vou já colocar mais um mito ou verdade, mas eu tenho uma dúvida, doutor. Pode parecer uma pergunta boba, mas eu acho que nesse momento, até falei isso ontem nos stories, nunca é boba, né? Porque nós, leigos, a gente precisa também ter informação, a gente fica criando, a gente fica inventando, fala, será que é? Então é melhor perguntar. Doutor, vamos lá. A forma como o Covid se agrava, então, e tem o acometimento dos pulmões, a questão respiratória prejudicada, é um vírus, ok? A gente tem essa informação, mas nestes pacientes que têm, então, uma apresentação mais grave da doença, é um vírus que vem acompanhado de uma bactéria ou a própria manifestação desse vírus, ele traz características que são semelhantes a alguns casos de bactérias, exatamente pela gravidade da situação. Pergunta ótima, tá? Nunca é boba a pergunta. Tá difícil até para nós médicos, repito, imagino para vocês. Pode ser que não tenha resposta, né? Não, tem mas sim. Essa vai ter sim. Vamos lá, o vírus, isso também vale até para gripe. É muito comum, depois de uma gripe por influenza, evoluir com quadro de pneumonia. O vírus se transforma em bactéria? Não. Mas o vírus abre o portal, como eu falei, para a bactéria mergulhar lá nos seus pulmões e causar mais dano ainda. Então, no caso do coronavírus, a gente tem visto realmente muito acometimento pulmonar. E esse acometimento pulmonar tem muita inflamação. Inflamação é diferente de infecção. Ok. Infecção você fica doente por conta de um vírus, de uma bactéria, e a inflamação é como se fosse um inchaço, um problema, para tentar ficar mais fácil de entender. Então, a inflamação você acaba usando anti-inflamatório. No caso, algumas vezes a gente não tem nenhum estudo, deixar bem claro, robusto, falando para tratamento de coronavírus, mas muitas vezes o corticoide pode acabar sendo efetivo nesta fase. Ok. Agora, quando tem infecção bacteriana secundária à infecção viral, aí que entram os antibióticos.
Entendi. Entendeu? Então, na verdade, não é que o vírus se apresentou como uma bactéria. Ele realmente fez todo um estrago ali e abriu sim a porta para a bactéria chegou lá junto e causou essa infecção. É que a gente tem a sensação, nós, não médicos, e mães, mães principalmente, né, que a criançada aí tem tudo quanto é coisa nesse sentido, falando em vírus, eu acho que as mamães se identificam, a gente tem a sensação que é um vírus, mas que a gravidade é tanta, que é uma gravidade que a gente pensa quando tem uma bactéria, e que por isso precisa do antibiótico, se não entrar com antibiótico, algo mais sério pode acontecer. Então, no nosso pensamento, né, funciona meio assim da questão, claro, desconhecendo a parte científica e a parte médica, por isso que eu perguntei. Mas, entendendo então que é diferente infecção de inflamação, entendi absolutamente tudo, muito obrigada. Perguntinha do público na tela, olha lá, aproveitem, hein? Maísa, um beijo pra você. Infelizmente, em tempos normais, já é difícil conseguir uma tomografia. Imagina agora com essa pandemia. Como fazer se mesmo as unidades de saúde só estão atendendo quando você chegar morrendo? Ela coloca aí uma questão, né? Eu acho que ela quis dizer, chegar já num estado de sintomas graves, né? Eu queria poder saber responder essa pergunta. Tem que cada um brigar com o seu governante para os seus direitos, né? Difícil, na verdade, né? Tem que procurar sim o seu médico, tem que procurar o pronto-socorro quando for o caso. Se tiver seu médico de confiança para procurar ambulatorialmente, melhor ainda. Como eu falei, a tomografia ajuda muito sim, mas não é imprescindível. Ela ajuda demais sim nesses casos. Como eu falei, 80% do quadro, gente, é leve. Então, graças a Deus, a grande maioria não vai precisar. Agora, quem fica doente, quem fica mal, geralmente precisa. Por isso, os próprios testes em hospitais têm sido feitos para quem interna, porque eles avaliam a gravidade e essa pessoa está grave, vai precisar internar. Aí faz o teste. Entendi. Não tem sido feito em todo mundo, porque infelizmente o nosso país não tem para todos. Isso é um problema, né? Não ter o teste seguro com a resposta segura, de ser realmente o positivo quando ele é positivo. Pois é. É realmente um problema. Doutor, eu quero muito te agradecer, é sempre um prazer tê-lo aqui. Já vou convidar todo mundo que nós faremos uma live amanhã, lá nas minhas redes sociais, depois quem quiser mandar perguntinha. Sempre importante, né, gente? Quanto mais perguntas a gente puder fazer, eu acho que é sempre muito legal. Então, doutor Rodrigo Santiago é pneumologista, eu vou deixar o contato para vocês no Instagram, que é o @doutorabreviado Rodrigo Santiago. @doutorabreviado Rodrigo Santiago, tem seu site rodrigosantiagopneumo.com.br. Acho que é a extensão mesmo de nós profissionais da comunicação, do que a gente puder ser aí mediadores dessas informações médicas seguras. Muito obrigada. Nos falamos amanhã e sempre um prazer tê-lo aqui. Esperamos para boas notícias sempre, doutor. Sempre. Isso é o que a gente, né? Estamos aqui já sorrindo e mandando pro pessoal de casa aí pensar assim também. Boas Obrigada, vibrações. viu? Até a próxima.